de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Bora reagir a um vídeo do Kroos que ele acabou de soltar referente ao resultado do Corinthians na Copa do Brasil, estreia do Dorival Júnior como técnico e do Corinthians com essa nova formação que, igual o Kroos vai dizer no vídeo, que foi um pouco de teste que o Dorival fez, porque como ele acabou de chegar, obviamente que ele vai testar algumas peças para ver se alguns jogadores têm condicionamento para poder jogar no time, né? E com esse Corinthians do jeito que tá, provavelmente ele vai fazer muitas mudanças para consertar os possíveis erros que o time vem apresentando com os outros técnicos. Então, o Dorival vai ter bastante trabalho, mas pelo tanto que ele tá recebendo, faz jus a isso. Então, bora ver o que o Kroos tem a dizer sobre a partida. Isso aí, rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, ótima madrugada pra você, meu caro amigo, torcedor ou não do Coringão, sejam todos muito bem-vindos ao seu, ao meu, ao nosso Decimão da Márcia. Rapaziada, vitória aí do Coringão, até deixei aqui os tops da live. Vitória do Coringão, hein, vitória do Coringão, tava escutando aqui agora depois do jogo, o pessoal da transmissão ali comentando, falando do Charles, que o Charles jogou bola. E cara, eu preciso dizer pra vocês, hein. Geralmente eu escuto essa galera aí de transmissão falar e eu só desligo porque só vem bobagem. Mas nessa transmissão agora da Sport TV, eles acertaram em cheio na transmissão inteira. Gostei da transmissão. Fazia tempo que eu não curtia ouvir uma transmissão. Mas eu gostei. Não vou me lembrar o nome da galera, mas foi uma boa transmissão agora no Sport TV. E eles terminaram agora falando sobre o Charles, né? O Charles que a gente fala que é um jogador inoperante, inútil, que não joga nada. No jogo de hoje rendeu. Né? Rendeu o que um jogador mediano pode render, que é o esforço físico, que é de fato centralizar, que é de fato conseguir botar essa bola no chão e pensar um pouquinho antes de sair chutando, que nem uma vaca louca, não é verdade? Então, de fato, hoje o Charles ele funcionou nesse esquema inicial do Dorival aí. Bom, muitas coisas para falar, rapaziada, mas eu vou tentar resumir para a gente não perder muito tempo aqui. A gente teve hoje a estreia do Dorival, né? Falar para vocês que vi toda a entrevista, vi lá 1 hora e pouquinho de entrevista de coletiva, né, do Dorival, onde ele abordou muitos temas. Alguns temas deu para ver que ele queria muito ainda tocar nessa ferida da seleção, né? Deu para ver que essa saída da seleção deixou ele bem chateado. Falou muito sobre como é que ele chega, um monte de perguntinha mal intencionada, aquelas coisas, né? Primeira entrevista do cara, já viu um monte de pergunta. Ah, mas o que você vai fazer caso o presidente saia? Ora, porra nenhuma, né, caralho? É um funcionário. O presidente cair lá por impeachment, seja pela merda que for que tá acontecendo, porque vocês já estão acompanhando a bagunça que está, né? E eu converso com algumas pessoas lá de dentro, que não são sempre ligadas ao Augusto, tá? Que já trabalham lá há algum tempo. E a pessoa sempre me fala que tá uma zona realmente, tá tudo a Deus dará, ninguém sabe como é que vai ser o futuro. Justamente por essa bagunça, né, política aí que vive o clube. Bem. Bom, antes que o Kroos entre no jogo, comentando um pouco sobre o jogo, essa situação que o Corinthians vive da parte administrativa e gerenciamento do seu clube é algo totalmente terrível, né? Muito ruim, porque igual ele relatou de alguns funcionários que conversaram com ele, tipo, o pessoal não sabe o que vai acontecer. Não sabe o que acontece de amanhã e fica difícil de você fazer um planejamento, já que você não sabe se amanhã, teoricamente, você vai estar empregado. No caso do Dorival, para ele é tranquilo, porque se o contrato dele for interrompido, vai ter que ser pago a multa, e a multa, já que o salário dele é de 3 milhões, a multa, meu Deus do céu, nem imagino o quanto que seja. Então pro Dorival tá tranquilo, ele vai só seguir o seu trabalho, e eu acho que era óbvio que ele usaria essa primeira entrevista que ele tinha para poder alfinetar situações que aconteceu na seleção brasileira, porque é um trabalho que meio que mancha um pouco o seu currículo, e isso deixa ele um pouquinho afastado de grandes propostas.
E aí, pra ele, é óbvio que deve ter sido uma situação bem ruim e ele não deve ter gostado. E eu acho que faz parte e ele tá no direito dele de fazer isso. Então, e esse tipo de pergunta numa entrevista sobre se o presidente for impeachmentado, o que acontece? Pô, isso aí, pelo amor de Deus, é sacanagem fazer uma pergunta dessa pra um cara que acabou de chegar. Não tem nada a ver o que ele vai querer fazer. Não vai fazer porra nenhuma, né? Não tem nada, não. Bora. De qualquer forma, né? Caiu o Augusto, o Dorival vai fazer o quê? Nada, vou continuar fazendo meu trabalho aqui e esperar a nova diretoria tomar as atitudes aí. Afinal de contas, se me mandar embora, vai ter multa, né? Então, enfim. Gente, seguinte, Coringão ganhou de 1-0 aí do Novo Horizontino. O Novo Horizontino é um time chato pra caramba, tá? Enche o saco de todo mundo. E foi uma vitória muito boa, cara. E assim, é um jogo que, por mais que você diga, mas o Corinthians não apresentou nada no ataque. Aí eu vou dizer pra vocês o que eu senti nesse jogo. E vocês digam aí se concordam ou não. O que eu vi nesse jogo, cara, foi o Dorival testando a defesa. Eu não achei que o Dorival queria arrumar alguma coisa ali no ataque, tá? Eu sinceramente, genuinamente acho que hoje o Dorival focou bastante na nossa defesa. Principalmente na forma em que ele montou esse time, né? Dava pra ver nitidamente que esse jogo ele estava bem centrado, principalmente pelos jogadores do Corinthians, na nossa defesa. É claro que ninguém quer jogar na defesa para ficar testando a defesa, mas pela escalação, pela atenção que o Dorival deu, principalmente no posicionamento de vários jogadores, deu para ver que foi um jogo focado no sistema defensivo que a gente está precisando muito. Confirma o que eu estou dizendo quando você vê que o time do Novo Horizontino não conseguiu, de fato, chutar de fora da área. Não muitas vezes, não conseguiu apresentar muita jogada de perigo na entrada da área, porque estava bem fechadinha, estava bem cercada. Então, por mais que a gente tinha lá André Ramalho e Kaká, meu Deus. Quando eu falo o nome desses dois, eu tiro mais ainda o chapéu pro Dorival, viu? Porque olha, não tomar gol com essa zaga, com esse quarteto de zaga é para dar os parabéns mesmo pro homem. Bom, então eu não sei vocês, tá? Mas eu fiquei com essa impressão de que hoje o Dorival, ele entrou muito focado na defesa. Então entrou com um time bem diferente, né? Um time que realmente não jogou junto, um time completamente desentrosado e sem costume com esse esquema tático do Dorival, né? Que vai se alternando ali. Conforme o jogo vai andando, né? Fica 4-1, 4-1, depois muda para o 4-4-2 e vai nessa de revezamento aí. Mas, de qualquer forma, cara, eu acho que hoje, defensivamente, o Corinthians se comportou bem. Sim, tivemos algumas bolas bem perigosas ali, que se o Novo Horizontino fosse um time com o pezinho um pouquinho mais encaixado, a gente tinha tomado esse gol de empate. Mas acho que, no geral, cara, o Memphis, eu não sei se vocês vão lembrar. Algumas coletivas atrás, o Memphis disse que o Corinthians sofria muito. Mesmo quando tá ganhando de 1-0, 2-0, o Corinthians corria muito, sofria muito atrás da bola. E eu acho que mais ou menos o que ele queria dizer é o que aconteceu no jogo de hoje. O Corinthians, ele sai na frente e simplesmente posicionou, armou ali o seu sistema defensivo e colocou o Novo Horizontino para correr, né? Então eu acho que é mais ou menos por aí o que o Memphis tinha como ideia quando ele disse quando ele deu aquela entrevista. Né? Hoje o Corinthians de fato não correu muito atrás da bola, não é? Se posicionou, esperou o Novo Horizontino, quando o Novo Horizontino atacava, saía com a bola em disparada. Aliás, é assim que sai o gol ali do Hector Bonilha, né? Hector Hernandes. Então, até perguntaram pro Hugo no final, né? Que nota que você dá aí pro Dorival? Nota 10, ganhamos, e é exatamente isso, cara. É muito doido que você, quando tem um técnico que sabe trabalhar bem a equipe e o grupo, ele já demonstra o seu, como eu posso dizer, a sua marca no time logo no primeiro jogo, né? Igual o Kroos disse, o time estava um pouquinho mais fechado do que de costume. O Dorival utilizou um jogo específico para testar novas peças, que era o primeiro jogo da Copa do Brasil jogando fora, já era um pouquinho difícil, mas o Dorival já utilizou esse jogo muito bem, saindo com a vitória. Então
Em casa, no jogo de volta, provavelmente já vai estar com um time mais ou menos mais fechado e mais bem treinado. E, tipo assim, eu fico zoando a parte de ser 3 milhões o salário do Dorival, mas igual tipo, não reclamo dele ser um bom ou mau técnico, porque eu sei que ele sabe fazer o básico muito bem. Então, e muitos clubes hoje é o que precisa, é o necessário. Se você consegue fazer o básico da melhor maneira possível, você já consegue levar o seu time para outro patamar. Então, o Corinthians acerta muito em trazer o Dorival, ó, igual eu falei, minhas ressalvas com os valores, mas acerta muito em trazer o Dorival. E ele tá literalmente testando as peças para ver qual é o time ideal que ele vai ter que manter mais pra frente, porque o Corinthians já vinha jogando com um quarteto de zaga interessante, mas só que sofria muito gols. Então, ele sabe que ele precisa encontrar esse quarteto ou dupla de zaga fixo e que não pode contar com contratações, porque o Corinthians, não, eu falei, infelizmente, não pode contratar nenhum jogador. Então, o Dorival tem que trabalhar com o que tem e eu tenho certeza que ele vai fazer um bom trabalho com as peças que o Corinthians oferece para ele. Começar bem com vitória é bom pro técnico que acabou de chegar, é bom pro Corinthians que estreou agora na Copa do Brasil. Ganhamos de 1-0 fora de casa, então vamos decidir agora em casa com um gol de vantagem. Não é muita coisa, mas é algo a se pensar, né? O que a gente vai ver agora é como vai ficar esse time titular, porque obviamente, né, cara, nem Coronado jogou hoje, não teve Memphis, não tem Garro ainda, então óbvio que esse não é o time titular do Corinthians e eu confesso pra vocês que quando eu vi a escalação eu quase caí pra trás. Mas aí é que tá, né, cara, quando você tem um técnico que escala direitinho, quando sabe, entende de esquema tático, de formação, quando coloca bem encaixadinho o time ali, você vai colocar uns jogadores ruins e medianos, eles vão se esforçar e vai fazer pelo menos o básico, e foi o que aconteceu hoje, né? Aí você pode falar assim, o que eu vou concordar com você, né? Ah, Croizão, mas o Novo Horizontino não é parâmetro para ninguém. Concordo, porém, o Novo Horizontino não é essa baba toda. O time do Novo Horizontino é um time chato, é um time que vai encher o saco de muita gente ainda, mas, de qualquer forma, eu não consigo discordar de você, não. Não é o maior desafio possível, mas é um time chato sim, cara, um time chato. De qualquer forma, eu acho que nesse primeiro jogo, um time que nunca jogou junto, um time de reservas quase inteiro do meio pra frente, do meio pra frente quase todo reserva mesmo, cara. Michael, Alex Santana, Charles e Bidon, que às vezes é titular, às vezes não. Hector Bonilha reserva e Thales Magno reserva. É por isso que eu falei que eu tenho quase certeza que o esquema do Dorival foi pensando na zaga, né, no como eles vão resolver essa zaga. Então, cara, assim, não tem o que dizer, cara. O cara estreou com vitória, por mais que não tenha sido aquele futebol vistoso, cheio de coisa bonita, com várias jogadas formadas no ataque. Eu acho que ele começou pensando na defesa. E eu vou dar um voto de confiança. Como eu sempre falo com todos os técnicos, vamos deixar o cara trabalhar, vamos entender quais são as suas ideias, né? O que ele tem em mente enquanto esquema tático, o que ele pensa fazer, né? Em fazer com esses jogadores, para ver o que vai rolar aí. Tá bom, rapaziada? No mais, começar com vitória é sempre bom, né? Não começar para trás, para depois ter que correr atrás de resultado, é uma porcaria. Eu tô curioso para saber como ele vai utilizar os jogadores titulares. Eu tenho muito medo, inclusive, de repente ele anular o Carrídio. O Carrídio é um jogador que tem que jogar solto na criação, para clarear a jogada, para segurar essa bola quando o jogo tá mais pegado, tá mais tenso, né? O Carrídio precisa jogar solto. O Garra, a mesma coisa. Eu não sei aonde ele vai encaixar o Memphis nesse estilo de jogo aí. Provavelmente deva ser a Yuri e Memphis, né? O Romero deve rodar aí nessa daí. Enfim, rapaziada, comenta aí o que vocês acharam da estreia do Dorival. Eu gostei. Ganhamos, como é que eu vou falar que não gostei? É óbvio que não é no primeiro jogo que o Dorival vai chegar com 3 dias de treino e pronto, o time tá voando, então tem que esperar, né? Não é tão rápido assim. Acho que a gente vai conseguir ver um pouquinho mais, pelo menos, né? Diante do Internacional, acho que também por isso essa
essa segurada aí, porque o Corinthians precisa vencer e vai ser muito difícil porque o Internacional tá com um time muito bom, encaixadinho pelo Roger Machado, quem diria, mas tá encaixadinho também. A gente tem que entender que o Corinthians precisa ganhar o próximo jogo, né? A gente já perdeu 2 seguidas aí no Brasileiro e... Não. Foi, enfim. O Corinthians precisa voltar a vencer no Brasileiro, né? Porque senão a gente vai descendo na tabela, vai ficando cada vez mais difícil. Então, é um jogo em casa, a gente precisa aí dessa vitória. Comenta aí o que você achou da estreia do Dorival Júnior, que foi o melhor e o pior da partida aí pra você, que eu quero saber, tá bom? Tamo junto, valeu, grande abraço, a gente volta já já. Fui. Eu acho que esperar uma vitória nesse próximo jogo do Corinthians, eu acho que é pedir muito, talvez, pro Dorival, porque ele precisa de um tempo a mais para trabalhar com o time, mas você já consegue observar que o treinador tá fazendo um bom trabalho, ou pelo menos ele fez o dever de casa de estudar o time quando ele já vem no seu primeiro jogo testando uma nova defesa, testando um esquema tático que favoreça melhor a sua defesa, porque justamente o Corinthians estava recebendo muitos gols e isso acaba sobrecarregando o ataque, porque por mais que você faça gols, sua defesa não segura a bola, fica totalmente inviável o jogo. Então eu acho que o Dorival chega no Corinthians acertando de um modo que tente testar as peças que tem para ver quem ele pode realmente utilizar como uma peça fixa, para poder sim construir uma defesa sólida e aí sim ele partir para um trabalho mais específico na parte do ataque. Eu gosto desse estilo Dorival, eu acho que ele consegue trazer um equilíbrio muito forte pro time, consegue também trazer o melhor de alguns jogadores, igual o Kroos disse no começo do vídeo, que um jogador comum como o Charles se tornou uma peça fundamental hoje pro Corinthians vencer esse jogo, então isso é a cara do Dorival, conseguir fazer isso. E um jogador em específico do Corinthians que eu gostaria que tivesse seu potencial atingido ao máximo ou melhorados é o Yuri Alberto, pois apesar dele já ser artilheiro do clube, do time, né, atualmente, e ainda ter bastantes oportunidades, eu acho que o Yuri Alberto tem, como posso dizer, boas chances de se tornar um centroavante mais matador do que ele é, pois ele perde muitas oportunidades. Eu acredito que com o Dorival talvez ele consiga se concretizar, porque o Dorival sabe muito bem trabalhar essas peças. E eu tenho certeza que com o Memphis, Garro e Yuri Alberto, o Dorival vai fazer um ataque fulminante nesse Corinthians que vai ser difícil de segurar. Então, para os outros times tem bastante desafio aí pela frente, para o Corinthians principalmente, porque está passando por um processo de confronto político e agora uma adaptação do novo técnico. Então, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e isso fica um pouco acarretado para todo mundo, mas no mais eu acredito que o Corinthians vai conseguir se sobressair e ficar um time pelo menos equilibrado. Mas às vezes eu vou ficando por aqui, muito obrigado por você que ficou até o final do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, comente, compartilhe, tamo junto e falou!